Eu inventei que eu queria gravar vídeo e eu estava na dúvida de começar, né. Esse é o canal de hobbies, não é nem um canal de, assim, de arte. Eu ia dizer que era um canal de arte, mas não é não, é de hobby mesmo. É de hobby, eu tenho muitos hobbies, eu tenho hobbies que eu gosto e tenho hobbies que eu gostaria de monetizar meus hobbies de algum jeito, nem que sejam centavos. Aí você pergunta: "Por que que você não vende?". Primeiro, porque eu não sei se eu tenho técnica pra isso, segundo que eu não tenho desejo de vender, eu não tenho dom pra vender. Tem gente que tem dom pra vender, sabe. Eu não sou uma dessas pessoas. Segundo que eu sou uma artista muito egoísta, eu não gosto de fazer arte para os outros, eu gosto de fazer arte pra mim, pra minha própria satisfação. E quando você vai vender arte, você não faz isso, né, você tem que a arte é um serviço, no sentido, assim, a arte que você tá vendendo é um serviço pra outra pessoa, porque você tem que pagar as contas e ela tem uma forma de pagar as contas diferente da sua, tá entendendo? Com isso, eu promovi o desenho ao posto de hobby novamente, o que é uma promoção realmente, porque é privilegiada. Então, eu decidi continuar aqui, né, onde eu parei, que é terminar o caderno. Como vocês podem ver, ele está todo preso aqui, ele está preso realmente, porque eu estou desenhando um negócio e eu vou pintar ele. Eu não terminei ainda o sketch, eu comecei o sketch, comecei sim sem vocês, porque, assim, eu não sei, eu acho que é uma pressão muito grande ver uma pessoa desenhar você. É uma pressão muito grande ver alguém desenhando você, sabe. Eu quase consigo sentir o olhar de vocês no meu cangote, assim, ó. Aí eu pensei: "Não, não vou fazer isso não, vou fazer vou a", até porque eu cheguei à conclusão que talvez eu não goste tanto assim de desenhar. Eu prefiro pintar do que desenhar, mas pra pintura sair bonita, o desenho tem que ser pelo menos razoável, segundo a segundo meus próprios conceitos, tá bom. Não tô cagando regra aqui não, se eu quisesse cagar regra eu cagava, mas eu não tô. Segundo meus próprios conceitos, segundo meus próprios parâmetros, pra pintura sair bonita, o desenho também tem que sair bonito. E tá calor, eu já reclamei que tá calor hoje, tá calor. Então, esse desenho aqui, como vocês podem ver, tá quase pronto, vou mostrar pra vocês o desenho inspiração, que é um desenho meu também, mas é um desenho mais antigo. Meu caderno anterior, eu espero que esteja focando, gente, isso é Júlia, a cadela. Então, eu espero que esteja focando, e eu não lembro o que eu estava falando. Ah, lembrei, meu celular não é muito bom com isso não, mas assim, a gente tá no modo aqui, faz o que der, faz o que der, faz o que der, faz o que der, começa de algum jeito, não adianta planejar muito e não começar, né. É isso, aí a gente planeja, planeja, no meu caso pelo menos, eu planejo um monte, aí depois eu canso, eu planejo tanto que eu canso, aí eu não faço nada, aí eu fico triste porque eu cansei e eu não fiz nada. É por isso que eu tô fazendo no modo faz o que der, depois não sei se um dia vai ficar perfeito, mas também no dia não vai ficar perfeito, porque não é possível, porque não é possível, né, não é possível uma pessoa imperfeita como eu fazer coisas perfeitas. Então faz o que der, faz o melhor que pode. Então, vou mostrar pra vocês o desenho inspiração, eu tô refazendo, né, gente, o desenho, ele tá praticamente igual, esse aqui. Vocês estão vendo? Você tá vendo aqui? Tá vendo? Eu gosto desse desenho, mas eu não gosto dele. Primeiro, ele tem muita informação. Segundo, a pele dela tá da cor errada. Eu estava tentando fazer umas coisas diferentes, né. Eu errei a cor da pele dela. Falta aqui um sombreamento maior. Espera, vou mostrar pra vocês. Falta um sombreamento maior. A floresta precisa estar um pouco mais clara. A floresta precisa estar um pouco mais clara que o fundo da floresta. Ou mais escura. Eu acho que é mais clara, porque é ao contrário, né, geralmente como fazem. Tá um pouco mais clara. A árvore eu achei que eu gosto. Eu gosto dessa árvore. Ela é bem, bem detalhada, eu gosto dela. E o fundo aqui embaixo, primeiro que não tem tanto espaço assim no novo desenho, e segundo que eu já sei o que eu vou botar aqui, vou botar
folhas. Já sei fazer folhas de variadas e variadas. Eu também mudei um pouquinho o vestido dela, que eu tirei essa transparência, porque no final das contas eu não gostei. Foi isso tudo, é isso tudo que eu pretendo fazer no na nova versão. Então aqui, o que falta aqui é fazer a árvore principal, a árvore que fica atrás dela, né. É o que falta aqui. As folhas eu vou fazer à mão livre, na verdade a pintura livre. E essa já é a segunda vez que eu tô tentando refazer esse desenho. A primeira vez deu errado, porque eu tinha esquecido onde tinha largado o caderno. Esse aqui, eu esqueci onde eu larguei ele, então deu errado. E eu fiz um desenho completamente novo. Inclusive, nesse desenho novo, eu esqueci de refazer, de fazer o banco direito. Então, que bom que eu não sou profissional aqui, né? Que bom que eu não tô tentando ser profissional em nada aqui, não. Então, né? Foi isso, foi isso. Então, eu vou fazer isso hoje e eu tava só explicando pra vocês. É, é isso. Até na estante. Eu vou começar a gravar desenho. Ah, não vou gravar em timelapse, não, gente. Eu vou gravar uns picotados, assim. Eu já tinha gravado um estilo desse antes, mas eu gravei errado, porque eu gravei o celular assim, né? Porque eu tava gravando pra shorts. Aí, quando eu juntei todos, deu meia hora e eu pensei, nossa, dava logo pra ter gravado um vlog. Dava pra ter gravado um vídeo inteiro de um vídeo. Ai, esqueci o nome dos vídeos. O vídeo horizontal é vídeo, né? Um vídeo normal, já dava pra gravar vídeo normal, 30 minutos. 30 minutos deu só uns picotados. Aí, né, era mais fácil eu ter feito isso. Aí dessa vez eu penso assim, eu vou gravar algumas partezinhas ali pintando, outras partes eu não vou gravar, até porque esse é um hobby. E eu gostaria de me divertir com o meu próprio hobby, ao mesmo tempo que eu sou um pouquinho. Eu tô com um pouquinho de vontade, assim, de gravar um pouquinho dele, assim, sabe? Mas é só um pouquinho. Eu vou começar a me estressar e vou parar de gravar. E depois eu vou ter vontade de novo. Inclusive, acontece que todo final de ano eu tenho vontade de gravar vídeo. Então, é por isso que esse vídeo existe. Aham. Até no instante. Então, pessoal, eu voltei, né? Terminei o sketch aqui, tá todo bonitinho. Fiz aqui algumas partes do galho aqui embaixo e da árvore ali. E ele já tá todo pronto, agora só falta pintar. Como vocês Como eu falei pra vocês, eu quero dar uma diminuída aqui na saturação desse negócio. Então eu preciso marcar onde eu vou largar a luz, né? Eu quero botar um treco de luz aqui. Eu preciso marcar onde. Eu não posso ficar longe do microfone também, não. O microfone aqui não é tão bom a ponto de eu ficar longe dele. É, eu, outro motivo pelo qual, depois eu lembrei, mas outro motivo pelo qual eu não fiz o sketch em vídeo, primeiro é porque eu falei pra vocês, eu acho meio estressante. E segundo, é porque toda vez que eu faço sketch em vídeo, sai torto. É verdade. É verdade, sai torto. Aí meio que, né? Eu tô pensando, eu faço a luz assim, meio de lado, igual no original. Ou eu faço assim. Não, acho que eu vou fazer assim. Assim. Eu só quero a demarcação, mais ou menos, de onde vai ser. Pra quando eu pintar, eu não demarcar essas áreas, sabe? Eu pintar do jeito certo, é isso que eu quero dizer. Eu acho que raios de luz podem ser um pouco menos, precisa ser tão definido assim, tão simétrico, né? Eu acho que esse aqui, como é que esse vai chegar aqui? Não faço ideia. Ainda mais porque são raios de luz embaixo de uma, então tá passando por uma árvore, né? Inclusive eu também não posso fazer o sketch do raio muito forte, senão eu vou ter um problema.
Eu tenho que considerar outras coisas aqui ao fazer o sombreamento, mas eu vou considerar enquanto eu pintar. Enquanto eu pintar, né? Eu não vou considerar agora não. Então aqui dentro ele tem que ser mais claro. Essa parte aqui é mais clara, essa aqui é mais... Eu tava longe do microfone. Vou até dar uma sombreadinha bem aqui pra dentro, porque mesmo que a luz incida aqui, ela não vai ser tão forte aqui, pra me lembrar disso, né? Isso aqui é uma sombra aqui. Aqui. É dependente de como também ela... Tipo, se ela for assim... Nem sei mais qual é a mancha e qual não é. Pensando bem? Mas eu botei retas aqui, mas a luz não, ela não incide retamente, né? Tem que considerar isso também, ela não incide retamente. De qualquer modo, esse lado aqui ainda precisa de sombreamento, por causa que isso aqui é a parte de dentro do cipó entre duas grandes e imensas aspas. O certo seria eu começar a pintar de frente, dela para trás. Mas como eu não sei se vou fazer certo isso, ó que bagunça, tá? Tem uma longa história isso aqui. Não foi eu que baguncei assim, não. Ele se bagunçou assim sozinho. Como eu tava falando. O certo seria eu começar a pintar da... Quero ver se... Desse aqui, que é o primeiro plano, por segundo. Por outro. Porque a gente tá falando de aquarela e aquarela é miscigenável entre si, né? Aí como é que eu vou usar aqui meu negócio? Aí eu vou usar da outra aquarela. Então. Como a aquarela é miscigenável entre si, entre ela mesma, se eu utilizar cores escuras antes, tem que considerar isso também, né? Eu acho que eu vou começar do fundo mesmo, porque eu quero o fundo mais claro do que o tronco. Ou seja, eu preciso começar do fundo para quando eu pintar o tronco não manchar. E depois na hora que eu for pintar o tronco, eu tenho que pintar ela primeiro e depois pintar o tronco para depois não manchar. É isso. É isso. É isso aí. O cabelo vai ser preto mesmo? Possivelmente. Se não for azul, aqui é a outra aquarela, né? Eu vou misturar assim as aquarelas, tá? Hoje tá deserto de Saara aqui nas aquarelas, tadinha. Vamos olhar tudo aqui, mas não é porque eu vou usar todas as cores, não. É porque eu fiquei com pena da bichinha. Eu fiquei com pena da bichinha. Tá bom, cadê meu copo d'água? Ah, era feio. Rapaz, mas que bom que eu vou pintar de azul. Quer dizer, de... Mas, gente, eu aqui falando, longe do microfone de novo. Que bom que eu vou pintar de que cor mesmo, gente, que eu esqueci? Verde, né? Acabei de perceber que meu pincel tá sujo. Eu não lembro. Eu não lembro de não ter limpo ele. Eu não tinha essa... Então, meu pincel tá sujo, sim. Mas a vantagem é que o verde que saiu dele ficou bem bonitinho. A câmera não tá pegando não, gente, mas eu consigo ver daqui o verde que saiu dele ficou um verde bem fofo. Eu posso pintar isso aqui também de verde, pra falar a verdade? Aqui, eu não posso passar a minha... Mas eu... Opa! Essa aquarela que eu tô usando é da Van Gogh. Ela é minha aquarela nova, viu? Ela é minha aquarela nova. Será que eu tô pintando a luz certo?
Eu tô até preocupada aqui comigo mesma, porque do jeito que eu sou, né? Do jeito que eu sou, pode ser que eu esteja pintando errado. Isso aqui, tecnicamente a luz ela não é tão uniforme assim, mas depois eu resolvo a sombra, né? Melhor resolver a luz do que a sombra. Inclusive, eu tô amando essa aquarela, gente. Eu tô amando essa aquarela, vocês não têm noção. Ela é tão vibrante, tão bonita. Eu tô manchando toda. É porque já tá bagunçado, manchado mesmo, né? Então, eu tô meio tanto faz. Esse papel tá reagindo de um jeito errado. Estranho, na verdade. Eu tô preocupada aqui. Eu acho que isso aqui é o pincel, tá? Porque esse aqui é. Porque o papel em si, ele é um papel de 300 de gramatura, né? Isso aqui não acontece em papel de 300 de gramatura, exceto se o pincel que você estiver usando for um pincel áspero. Nossa, tô decepcionada. A vantagem é que como isso aqui é uma floresta, dá até pra tancar, né? Mas isso aqui estava fora dos meus planos. Vou botar desse lado aqui. Aí a cor não tá saindo na câmera, mas o defeito que deu aqui tá saindo, né? Quer dizer, esse granulado aí não é da aquarela. Então, minhas apostas estão todas no pincel. Eu acho que eu. Nossa, o que foi que deu errado, hein? Tô querendo saber. Eu não tava assim antes, não. Formando essas manchinhas assim. Tô olhando aqui. Isso aqui foi a parte que eu pintei sozinho, né? Então, tô de zóio nele. Porque se depois eu. Pode ser o pincel. Continuaria sendo o pincel, né? O único motivo pelo qual eu não fico chateada com isso aqui, sabe o que que é? E como tem aquelas partículas de poeira, vou fingir que é partícula de poeira. Depois vou vir com um pincel branco bem pequenininho, vou pintar tudo por cima. Com tinta branca bem pequenininha, vou pintar tudo por cima. Ah! Eu queria cimentar aqui e eu fiz errado. Ai, que ódio. Meus planos iniciais era que isso aqui fosse um verde sag. Verde mais acinzentado, mas né? Eu acho que meus planos iniciais era que não tivesse bolinhas não requisitadas na minha pintura para início de conversa. Rapaz, só tá piorando. Meu Deus. Foi tu, não foi? Então, pessoal, eu acho que alguma coisa deu errado que eu não sei o que é. Minha opinião sobre isso é que, como eu tô usando esse papel há mais tempo que esses pincéis, é bem provável que tenha sido o pincel. Que esse papel ele nunca reagiu assim, não. Ui, esse papel ele nunca reagiu assim na minha mão, não. Inclusive, eu já pintei com esse papel e com essa aquarela e não teve esse tipo de granulação, não. Então, eu imagino que tenha sido o pincel mesmo. Pode ter sido porque houve uma reforma aqui na minha casa e os pincéis eles estejam empoeirados. Então, talvez tenha sido isso. Mas, por exemplo, o último que eu fiz, eu usei esse pincel, esses mesmos pincéis que eu usei hoje, eu usei nesse aqui. Assim como a aquarela, e tá, vocês podem ver aqui que não tem esse tipo de granulação, não.
Aqui também. Aqui também. Aqui também. O último que eu fiz aqui, também tá vendo que não tive esse problema? Então foi nesse desenho foi aqui alguma coisa específica que aconteceu aqui nesse meio tempo. O que é que eu vou fazer? Vou esperar esse negócio secar. É isso que eu vou fazer. Então, pessoal, eu votei, né. Eu só vim dizer aqui que eu vou começar a parte que eu faço essas coisas em off. O desenho lá vem meus pincel, ó. Meus pincéis estão tudo aquela gominha que eles têm. Porque como eu falei pra vocês, eu estava desconfiada que foi o pincel, né, que puxou aqui o mexeu na textura aqui do desenho. E secou e agora tá mais normalizado. Quer dizer, na câmera fica mais evidente as texturinhas, mas na vida real ela também não parece tão evidente assim. Minhas conclusões aqui. Eu acertei em alguns pontos a cor que eu queria e outros pontos não. Eu vou fazer a cor base. Ah, eu não quero fazer tudo isso no vídeo não, tá? Pra falar a verdade. Então eu vou começar a fazer as coisas que eu quero aqui ter vocês. É isso. Ai, ai, ai. Até porque eu gostaria de pensar aqui e também de ter o espaço aqui do meu rosto, que eu não tô tendo aqui, né. Fiz tudo isso aqui em off, pensando que estava gravando, e eu fiz isso aqui em off mesmo. Que foi essa parte do cipó. O cipó, eu ainda preciso fazer um teco nele que se chama sombra, né. Eu já fiz uma base de sombreamento aqui, mas eu quero fazer uma base de sombreamento uma base o quê? Eu quero fazer um sombreamento mais escuro, e eu falei que eu queria fazer o sombreamento com azul, né. Eu tô tentando me limitar aqui a esse grupo de cores, azul, verde e no máximo um amarelo esverdeado, manchado. Quanto mais manchado o amarelo, melhor. E um amarelo esverdeado. Eu comecei a fazer aqui um princípio de arbusto, como vocês podem ver. Não sei se deu certo. É isso. Eu sinto que talvez se essa área aqui que tá mais embaixo precise de um pouquinho mais de definição. Ao mesmo tempo que eu não tenho certeza se eu quero botar mais definição nisso, sabe? Vai me dar muito trabalho. Tá bom, não era pra ter pensado nisso, mas já que eu pensei. De qualquer modo, deixa eu começar a fazer logo o sombreamento que eu tô me prometendo há 3 dias e eu espero que não esteja saindo o som dos meus vizinhos, ou dos clientes dos meus vizinhos, mais especificamente, no meu vídeo, né, que senão eu vou ficar bem chateada. Essas coisas que eu quero fazer, gente. Eu acho que essa parte aqui eu posso delimitar já um pouco, fazer um teco do final de line art, por motivos de que eu acho que eu não vou eu acho não, eu tenho certeza que eu não vou colocar nada aqui nessa área. É porque se fosse uma mata muito fechada, não ia ter nem espaço para a luz estar passando, né, vamos ser razoáveis. Segundo, mesmo que isso seja um desenho, tecnicamente falando, um desenho de fantasia, aí tecnicamente real, né, é um desenho de fantasia, mas mesmo que seja um desenho de fantasia, eu ficaria ainda me questionando como é que a moça chegou lá, quer dizer, eu fico me questionando. Como é que a moça chegou nessa floresta fechada? Portanto, eu não vou fazer uma floresta fechada, porque assim eu não fico me questionando sobre isso. É isso que eu queria dizer. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui com essa mão dela, porque a primeira versão eu sumi com a mão dela. Tudo bem que eu comprei uns pincéis bem fininhos, inclusive eu comprei uns pincéis de esqueci o nome. Ah, eu comprei uns pincéis de unha, né, da Shopee, só pra testar se funcionava com aquarela, porque eu queria uns pincéis bem fininhos pra fazer uns detalhes bem fininho, né. E
Eu não tinha antes, deu certo. Tudo bem que eles se empenaram um pouquinho também, porque eu tenho maus hábitos enquanto pinto, mas deu certo em geral. Então, pessoal, o desenho tá assim agora, atualmente. Já é o terceiro dia. Não é que eu trabalhei muito nele, na verdade eu fiz o contrário, né? Não trabalhei muito não. Mas comecei a fazer um arbusto aqui atrás, eu não gostei. Eu vou tentar fazer os menores, tipo, entendeu? Aí, entendeu? Mas essa é a atualização de hoje. E parece que vai chover por aqui. Próximo vídeo. Que bom que eu resolvi não fazer isso perto de vocês. Que eu ia ficar nervosa e não ia conseguir fazer nada. Mas aqui, como podem ver, tem arbusto, gente. Comecei a fazer os arbustos aqui. Coloquei aqui uma... esqueci o nome. Uma jiboia, né, subindo aqui. Eu não sei se ela sobe assim, não. Mas eu não botei muito detalhe também, não. Mas eu tô gostando, tô gostando. Acho que tá ficando bem bonito. Agora eu vou pintar as folhinhas. Eu vou primeiro pintar de amarelo. E depois eu faço os detalhes mais verdes, né? E falando nisso, eu amei. Eu amei esse degradê. Olha, olha, quem me viu. Verdade. Então, pessoal, voltei com... Até esqueci o nome dos negócios. Aquele negócio, gente, aquele negócio. Atualização, o nome. Eu, com atualizações, como vocês podem ver, pintei aqui. Passei o amarelo por cima. O amarelo da Van Gogh, ele é um amarelo bem pigmentado, tá? Ele pigmentou assim por cima do verde, mesmo que não fosse um verde, quer dizer, não era um verde muito escuro, né? Era um verde mais lavado. Não foi esse verde aqui. Mas mesmo assim, pigmentou por cima e deu certo, tá vendo? Ficou bonito, ficou bonito. Fiz outras coisas também, que foi isso aqui, que é tipo uns cipós aqui. E eu escureci uma parte que tava aqui, mas parece que não escureceu o suficiente. Porque se a luz bate aqui deveria ser escuro, né? Mas bem, é a vida. Mas com isso, eu tenho que fazer aqui a parte de baixo, que é as folhas aqui de baixo. E depois eu tenho que fazer... Quer dizer, o cabelo dela é preto, então eu tenho que pintar essa parte aqui da pele dela, que é mais clara. O rosto. O vestido eu não lembro que cor é não, tá? Isso aqui também, porque aqui vai ser mais escuro, porque é sombra. Os pés, né? Isso aqui é os pés. Os pés, porque, né? Falta muita coisa ainda, mas eu vou tentar fazer uma técnica que eu vi, mas a moça tava usando, não, a moça tava usando um pincel, né? Que eu vi uma moça fazendo de árvore, eu vou tentar fazer aqui. Eu espero que saia do jeito que eu imagino que vai sair, né? Mas eu acho que vai demorar bastante também, mas com paciência tudo vai dar certo, eu acho. É isso. Então, gente, eu voltei aqui porque um dos motivos, na verdade, foi que eu gravei a última parte de noite. Então, como vocês podem ver, a cor tá normal, gente. Não tá amarelado, não. O amarelado foi por causa da luz do meu quarto. Foi isso, tá? Inclusive, tá nublado ultimamente, tá chovendo. Hoje eu vou fazer essa parte aqui do chão. Vou começar a fazer essa parte do tronco aqui embaixo para começar a definir. Mas primeiro eu tenho que fazer as folhas caídas aqui. As folhas caídas aqui vão ser mais amarronzadas, né? Por motivo de que caíram, morreu. Aqui, inclusive, depois eu dei até uma reforçada no amarelo, porque eu senti que ficou muito parecido com a cor do fundo. Eu senti que ficou confuso, não deu o destaque que eu queria pra essa área, então eu até botei mais amarelo aqui. Aqui eu não mexi em nada e foi isso. Eu acho que eu pintei isso aqui também ontem, mais em off, e foi isso. Até o próximo update. Inclusive, eu tava até vendo
juntando os vídeos, né? E com os vídeos iniciais deram 40 e tantos minutos. Eu vou ter que cortar esse povo. E talvez narrar. Porque eu não quero usar timelapse. Até a próxima atualização, que é na estante. Então, pessoal, votei. Foi isso que eu fiz. Ainda vou botar mais... Ainda tem coisa pra botar aí, né? Mas eu tô com preguiça, tá? Então, meio que... É isso. Atualização de agora. Eu ainda tenho que fazer muita coisa, mas eu não tô com vontade. Ontem eu pintei tudo isso aqui atrás, né? Tava tudo bem, foi tudo ótimo, mas hoje eu não tô muito afim, não. Ah, eu não vim aqui mostrar minha bagunça, não, gente. Só vim dar uma atualização do que me ocorreu na estante. Que eu estava tranquila, mas me deu ansiedade. Não ansiedade no sentido mais forte, sabe? Eu tô falando assim, no sentido de que eu tava calma e tranquila e eu não tava pensando em mexer nesse desenho ou pintar mais esse desenho hoje, mas do nada me deu vontade, viu? Do nada me deu vontade. Geralmente eu fico preocupada com essas vontades porque quando eu fico mais ansiosa assim pra terminar o desenho é quando eu faço cagada, né? Mas, ao mesmo tempo que eu quero terminar esse, eu quero começar outros. Então, é só fogo na mente. Inclusive, gente, eu voltei aqui pra dizer uma coisa que eu esqueci de dizer, né? Que eu estou e tava muito animada. Eu não lembro se eu disse na verdade, fala a verdade. Eu não lembro se eu disse, mas, caso eu não tenha dito, eu tô amando esse desenho, tá? Me deixou tão animada, eu tô até com vontade de fazer mais desenhos, mais pinturas. Ah, eu gosto tanto quando isso acontece. Tá vendo como é bom fazer as coisas em off? Porque se eu tivesse fazendo gravando tudo, eu ia estar como? Meu Deus, eu estou odiando. Porque eu inventei de gravar. Dessa vez eu não inventei de gravar, portanto eu estou amando, tá? Sem pressão, sem pressão. Sim, eu fiz. Eu não larguei o negócio. Eu não consegui resistir à vontade de pintar isso e eu pintei. Comecei a pintar o tronco, como vocês podem ver. Eu sinto que talvez a técnica dê certo, mas eu tenho certeza que eu não tenho paciência suficiente para fazer linha por linha. Portanto, eu vou usar um pincel maior. Eu acho que eu vou usar um pincel médio. Eu tava usando... Pera, deixa eu limpar a água do pincel para não dar errado aqui. Eu tava usando esse pincel, vou usar um pincel um pouquinho menor. Talvez esse aqui. Eu acho que eu vou usar esse pincel aqui. Pra fazer os listrados que eu tô tentando fazer aqui pra fazer a textura do tronco, né? O que mais eu fiz? Eu comecei a sombrear aqui embaixo, não deu muito certo. E eu tô pensando se eu vou botar realmente uma sombra cinza bem próximo do preto. Mas eu acho que eu vou ter que colocar, porque o último desenho que eu fiz com esse tipo de chão aqui com as folhas, eu até botei mais folhas, né? Esse tipo de chão com as folhas, o último desenho que eu fiz, eu fiz o contorno com uma cor bem escura. Talvez eu use, em vez de usar preto ou verde, esse verde que eu tô usando, talvez eu use um verde puro, igual eu usei esse aqui, né? Porque do último eu não usei preto, eu usei tipo marrom, porque toda a paleta do desenho era marrom, então eu tô tentando fazer isso aqui também. Ela não comecei a pintar ainda, mas eu comecei a pintar aqui. De início eu tinha começado a pintar só as bordinhas. Mas aí eu comecei a testar isso aqui. Gastei um pouco do sobra da tinta que eu fiz, né? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Eu fiz vírgula, né? Que eu misturei aqui uns tons de tinta, comecei a pintar ali, eu pensei, nossa, tá ficando feio. Deixa eu começar a fazer o que eu quero fazer logo, antes que eu comece a me desesperar, né? Mas no final das contas eu estou começando a me sentir satisfeita. Obviamente eu vou ter que escurecer isso aqui. Eu vou escurecer de cinza mesmo. Eu acho que eu vou escurecer tanto o chão quanto aqui de cinza. Só não sei... Ah, é verdade, eu ia fazer o sombreamento azul. Disfarça. Eu aí. Mas eu vou fazer o verde ou cinza.
Eu acho que eu posso fazer verde, porque verde é muito mais parecido com o tom de... É muito mais próximo de marrom do que azul, né? Eu vou fazer verde, então. Vou pegar um verde muito escuro, vou começar testando bem nessas áreas pequenas aqui, porque se der errado, só eu vou ver. Eu não vou falar pra vocês, eu vou falar assim, fala a verdade. E foi isso que eu fiz, gente. Agora minha vontade de pintar isso já passou. Então, isso aqui é a última atualização do dia de hoje. 21/11. Uhum. Até a próxima atualização. Então, pessoal, aqui voltando pro desenho de hoje, desse vídeo, né? Que é o desenho desse vídeo. Que eu abri um parêntese. Eu acho que se eu quisesse muito, eu conseguiria terminar esse desenho hoje. Eu tenho que pintar a pele dela logo por causa do tronco aqui atrás, né? Porque nessa de pintar tronco escuro aqui, vai acabar deixando a pele, manchando a pele dela aqui. E eu gostaria de ter um grande contraste entre sombra e luz. Eu preciso que a luz ela seja muito clara, para a sombra ser muito escura, tá entendendo? Eu gostaria, né? Falando em contraste de sombra e luz, eu tenho que aumentar o contraste da sombra aqui de baixo, que é o que eu tô com medo, né? Eu já estou no naipe do desenho em que eu tô com medo de mexer em algumas coisas, como por exemplo aqui a sombra daqui de baixo. Por que eu tô com medo de mexer aqui na sombra daqui de baixo? Porque estamos chegando no ponto em que se eu inventar muita arte e eu não estiver sabendo o que eu tô fazendo, eu vou acabar cagando o desenho, tá? Eu vou acabar estragando o desenho aí, né? Mas eu acho que eu vou ser corajosa. Eu vou pegar meu pincel mais fininho que eu tiver e eu vou começar a contornar aqui com um preto mais... Acho que eu não vou ser com preto, não. Vou usar esse marrom, esse verde que tá aqui, tá vendo? Ou então azul, né? Eu tava pensando em usar azul. Mas sabe como é, né? A gente pensa, mas não sei se eu quero usar azul. Se eu botar azul aqui, corre o risco de ficar muita informação. Eu não quero que fique tanta informação. Tá entendendo? Mesmo que azul e verde eles sejam parentes, assim como o amarelo, eu não quero tanta informação. Até porque vocês podem ver que o amarelo aqui, ele é mais próximo do verde do que do azul, né? Do azul. Mas o fundo aqui, ele tem um pouquinho de cinza, de azul acinzentado. Na verdade, não sei se é azul, verde que com essa aqui não. Tá? Mas tem um pouquinho aqui de azul, de cinza aqui, mas também eu sinto que se eu botar azul aqui vai ficar muita informação. O cabelo dela eu quero fazer preto, então tecnicamente falando eu posso fazer aqui cinza escuro, preto. Ai, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Quer dizer, eu sei sim. O vestido eu ainda não decidi que cor que é. Começou a chover, então vocês devem estar ouvindo os tec-tec-tec da chuva. O vestido eu ainda não sei que cor que é. E é isso. Possivelmente vai ser verde acinzentado, tipo isso aqui. É isso. Mas eu vou pintar a cor de pele dela primeiro, porque eu tenho certeza que cor eu quero da pele dela, né? É isso. Ai, até na estante. Ai, pessoal, votei, né? Como vocês podem ver, houve mudanças. Eu prometi mudanças e houve mudanças. Comecei a pintar a pele dela, como vocês podem ver, é só a primeira camada. E também comecei a pintar a primeira camada do vestido. Fiz o sombreamento aqui atrás e meio que na hora que eu estava fazendo o sombreamento, as folhinhas que eu tinha feito foram com Deus. A água acabou com minhas folhas. E eu fiz o sombreamento de azul mesmo, eu não fiz de preto, como eu disse que eu ia fazer, ou de preto. Qual foi a outra cor que eu disse? Ou de verde, eu fiz de azul. E como vocês podem ver, deu mesmo certo assim. Se eu tivesse feito de preto, aqui mesmo embaixo parece ficou ainda mais verde, né, ficou um verde bem mais escuro. Eu usei aqui pra fazer essa base, toda a aquarela foi a aquarela o quê? Qual o nome da aquarela que eu esqueci, meu Deus do céu? Foi a Coy, não foi a Van Gogh não. Inclusive quando eu terminei eu pensei: "Nossa, por que esse negócio tá tão assim sem vibração, tão pálido?" Eu esqueci a palavra. Opaco, por que as cores estão tão opacas assim, tão
delicadas, por assim dizer. Aí eu lembrei, né, que eu não fiz com a Van Gogh, que é uma aquarela de cores vibrantes, né. Eu fiz com a Koi, mas eu vou passar a fazer agora todo o resto, eu vou passar a fazer com a Van Gogh, e vai trazer um pouco mais de brilho aqui para o desenho, né. O cabelo dela é preto, então vai ficar por último. Por último, eu tenho que fazer o sombreado aqui e eu também tenho que pintar essa borboleta aqui, né. Eu vou pintar com a Van Gogh também, por motivos de que eu quero brilho. As folhas aqui do lado, eu também tenho que pintar, eu tenho que fazer os detalhes das folhas, e eu tenho que continuar a fazer o tronco, né, porque eu comecei a fazer e não continuei. E refazer as folhas aqui de baixo, porque eu fui fazer, passei a tinta por cima e deu errado. Outra coisa que aconteceu, gente, foi que aparecem as texturinhas no vestido dela que não foram planejadas, né. Possivelmente por culpa do pincel que tá sujo, e não é, quer dizer, o pincel não tá sujo, ele estava empoeirado, eu acho que foi o pincel que estava empoeirado, e eu tenho que lavar meus pincéis todos realmente, assim, né. Eu não lavei ainda desde a última vez, porque eu tô usando os mesmos 3 pincéis, 3, 4 pincéis pra tudo isso aqui. Então meio que na hora que eu fui fazer isso aqui, eu usei outro pincel e esse pincel estava sujo, com poeira de gesso. É isso. Então, né, como vocês podem ver, a gente tá mais próximo do que longe de terminar, e é provável que quando eu volte aqui, a gente já esteja tão próximo de terminar que só falta uma finalização. Já chegou aqui o meu esse negócio aí que eu quis aqui, nossa, olha o bolão de cabelo que tem ali do lado. Eh, ai, qual o nome mesmo? Minhas canetas aqui para fazer a final art, o final, né, finalizar a arte. E eu não vou usar ela aqui, a caneta em si aqui no na aquarela, eu vou usar mais para escrever aqui em cima ou embaixo aqui, eu acho que vai ser em cima. A data, meu nome e a data aqui, como eu sempre faço, e eu tenho que tirar o crepe aqui, o que vai ser uma caixinha de surpresa, porque pode ser que na hora que eu tire o crepe eu descubra que a tinta passou por baixo, né. Já me aconteceu outras vezes. Eu espero que não dessa vez, mas também eu não garanto não. Se acontecer, aconteceu, fazer o quê? É isso. Até na estante. Então, pessoal, voltei. Como vocês podem ver, comecei a pintar a pele dela. E não só a pele dela, eu pintei também. Deixa eu até ligar a luz aqui. Deixa eu ver se faz diferença. Opa, não ligou não. Ah, ligou agora. Eu pintei a pele dela e pintei também. Só pintei a pele dela, né? Eu dei mais algumas coisas aqui na árvore, mas inclusive eu tive um probleminha aqui, ó. Por causa da árvore, né? Que era pra ter pintado a pele dela primeiro. Eu inventei de pintar a pele dela depois. Vocês estão vendo. Tentei fazer um sombreamento aqui, mas eu acho que eu falhei. Mas eu só acho, tá? Vou até desnegociar o negócio porque eu tô vendo a textura do papel. Eu tô vendo aqui a textura do papel. Eu gostei. Eu fiz também o traçado aqui com um pincel. Foi um pincel bem fininho que eu tive. Comprei exatamente pra isso. Esse aqui. Estão vendo? Esse aqui, quando ele tá molhado, ele fica bem fininho a pontinha dele. Eu gosto muito de usar pincéis para isso. E eu consegui pintar também o rosto dela, como vocês podem ver. Mas, tanto faz, vírgula, né? Então, tá quase pronto, tá quase pronta. Não pintei ainda as folhas aqui embaixo, não sei se eu vou pintar também. Vou pensar até lá, até lá. E falta todo o vestido. Já fiz até a mistura já do vestido. Cadê a mistura aqui? Eu vou ter que botar mais verde, eu acho. Aqui a mistura, já fiz toda a mistura já do vestido. Essa aqui que tá em cima do pincel. Eu acho que eu vou ter que botar mais verde. Eu acho que não precisa não, porque o vestido dela é claro. Então não precisa ser uma mistura muito forte. E depois disso tudo, eu tenho que fazer a pupila. Já pintei a borboletinha aqui e eu vou ter que... Eu esqueci a parte aqui. Eu vou ter que dar uma
uma pintada aqui na borboleta. Mas eu vou pintar essa área toda aqui de preto, né? O cabelo dela vai ser preto. E os pés dela eu pintei também. Não fiz muita coisa não, gente. Quer dizer, eu fiz, mas não fiz, né? Tem as folhas que eu quero fazer. Eu acho que eu vou realmente tentar fazer as folhas aqui e escolher uma cor escura. Mas eu tô achando muito bonita. Eu acho que na vida real ainda é mais bonita do que no vídeo. E também tem a luz amarela, né? Que o meu quarto tem luz amarela. Então pode ser que esteja mais amarelado aí no... Ah, eu quase esqueci essas folhas. Quase esqueci, não, esqueci. Mas também não precisa de tanto detalhe assim, né? Vamos ser razoáveis, vamos ser razoáveis. Não precisa. Mas tá mais próximo do que longe de finalizar. Possivelmente quando eu voltar eu já vou ter pintado todo o vestido e é bem provável que eu já tenha começado a pintar também o cabelo dela. Tenha começado não, tenha terminado, né? A luz, eu acho que eu errei o jeito de fazer a luz e a sombra. Alguns lugares eu acho que tá certo. Tipo aqui eu acho que tá certo. Aqui também, dentro dos braços, ser mais escuro essa parte aqui, eu acho que também tá certo. E aqui eu tenho certeza que tá certo. Que é essa parte aqui do... Ai, esqueci o nome. Pescoço. Do pescoço. Era pra eu ter escurecido um pouquinho mais aqui, mas eu tô com muito medo de escurecer mais o rosto dela. Porque o rosto... Aqui no... De fora... Até porque eu errei aqui, né, gente? Vamos ser razoáveis aqui, eu errei aqui, né? Eu errei toda a pintura aqui, do rosto aqui. Eu fiquei confusa, eu errei. Mas de qualquer modo, tem uma mecha aqui de cabelo aqui que vai passar pelos olhos. Então, eu vou terminar. E quando eu terminar, eu volto. Quer dizer, pelo menos o vestido eu vou terminar antes de voltar. Opa, o vestido eu vou terminar antes de voltar e é isso. Enfim, deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês que eu até esqueci de mostrar, mas eu lavei os pincéis. E lavei os pincéis, gente. Deu tudo lavado aqui. Deu realmente o trabalho que eu achei que daria. Mas não foi tanto assim porque eu lavei tudo em conjuntão, sabe? Tudo esses... É tanto que eles são até durinhos ainda. Eu não consegui fazer, juntar, deixar eles tudo grudadinho como a gente faz. Geralmente quando eu lavo um só pincel, eu puxo aqui a ponta pra ficar afinadinha. Mas também é o tanto de pincel. Deve ter uns 30 mais ou menos. Ali tá o negócio onde eu boto os pincéis. E eles já estão secos. Eu deixei eles assim depois que eu lavei, né? Pra secar. Pra secar. Porque se você deixa o pincel secar de pezinho, meio que vai apodrecer na cola. Então o pincel ele tem uma vida menor. E meus pincéis já não duram muito porque eu tenho maus hábitos de pintura. Inclusive, é ficar esfregando o pincel enquanto pinto. Mas é isso. Foi só uma atualização rapidex. Eu lavei os pincéis. E tá ali meu outro caderno servindo de proteção. Ai, meu Deus. Oi, pessoal, voltei. Como vocês podem ver... Cadê? Pera. Tem uma gata aqui dormindo. Mas o desenho ele está mais próximo do que longe de ser terminado. No final, eu fiz de novo as folhinhas, né? Mas dessa vez foram um pouquinho diferente e eu fiz menos. Eu senti que não tinha necessidade de eu fazer muitas folhas. Pode ser que eu tenha sentido errado, mas tudo bem também. Resolvi a questão do vestido dela, mas também teve um problema, porque de novo eu tive a questão da textura, né? Só que dessa vez meus pincéis estavam limpos. Então, a outra teoria que eu tô tendo aqui que suportar é que foi culpa do papel. Então o problema aqui foi o papel, eu acho. Não que o papel não tenha gramatura, eu acho que o problema foi porque como teve reforma na minha casa, teve aquelas poeiradas, poeira, essas coisas assim, eu acho que pode ter sido isso. Até porque, como vocês podem ver a capa aqui do... Pera, vocês não podem ver ainda. Mas a capa aqui do, do caderno, ela tá um pouco destruída, né? Porque o caderno, ele já tá na minha mão há mais tempo do que o necessário. Mas bem, o desenho tá quase pronto. Pintei aqui com a... Qual o nome, Bonilha? Você lembra?
a aquarela da Van Gogh. Eu pintei aqui com a aquarela da Van Gogh. Agora que faz uns 2 dias já que eu pintei toda essa área, mas eu não tive tempo de pegar no desenho nesses últimos tempos, nos últimos dias. E o desenho ele tá quase pronto. Eu preciso ainda reforçar aqui o sombreamento em algumas partes. Aqui, por exemplo, eu tenho que terminar o sombreamento daqui, sabe? E eu tenho que fazer primeiro o sombreamento para depois pintar o cabelo dela, porque o cabelo dela é preto. Aqui eu já comecei aqui a fazer a borboleta, eu já pintei ela. E eu acho que talvez eu pinte essa área do cabelo. Não, acho que eu vou deixar a borboleta assim, dessa cor. Mas eu esqueci de pintar aqui debaixo de marrom, né? Eu ainda tenho que pintar a pupila dela, que falta só um tequinho aqui. E pela câmera, hoje acho que tá tudo bem, eu acho. Mas como o cabelo dela tá branco, falta esse contraste, né? Que é do preto aqui com a pele dela, que eu acho que vai ficar um contraste muito bonito. Eu também usei um pouquinho de tinta azul aqui no sombreamento, principalmente nessas áreas assim, de dentro. Usei um pouquinho de tinta azul e eu acho que o vestido dela vai continuar essa cor. Eu tô pensando em colocar alguns pontos de branco aqui, principalmente nessas áreas assim, para fingir que é um brilho, né? Talvez eu faça aquelas estrelinhas, sabe? Eu vou ver ainda e eu acho que eu vou precisar dar uma reforçada aqui nas flores, mas talvez seja só coisa da minha cabeça também. Mas bem, como eu tava falando pra vocês, está mais próximo do que longe de eu terminar esse desenho. Vou terminar hoje e depois que eu terminar a gente vem aqui gravar tirando essas partes aqui e escrevendo a data. E finalmente eu vou poder terminar esse caderno. Meu Deus, tô tão próximo! Pois é, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas paciência, né? Ah, eu também reforcei um pouquinho do tronco, mas eu não fiz muito detalhado o tronco, não. O último tronco eu tinha feito muito detalhado. Depois eu vou ter até que pegar o outro desenho, né, pra fazer a comparação. Mas o último tronco eu fiz muito detalhado. Eu não gostei de como trouxe muita informação pro desenho e era muita... E carregou. Eu acho que esse desenho ele ficou... Ah, mas também, né, faz o quê? 5 anos? 3 anos desde o último desenho? Era pra ter melhorado, né? Até na estante. Eu vou trazer atualizações aqui pra vocês. Então, pessoal, voltei, estamos aqui, finalizei, como vocês podem ver, finalmente terminei esse desenho. Agora a minha parte sensível delicada, que é tirar os crepes. Ai, ui, já comecei fazendo errado. É uma mistura de espero que esse crepe seja bom, espero que esse crepe não seja tão bom assim, muito intensa. Nossa, agora começou. A gente tem que ser delicado. Por enquanto eu não vi nenhuma gota de tinta. Tá vazando. Oi, que medo. Não pode ser impaciente. Eu tive que trocar de crepe, então eu não sei se esse é melhor do que o outro. Porque o meu outro, ele vazava. Inclusive, teve um momento que eu até cansei de usar ele, porque ele vazava. Ufa. Espera, ufa. Calma. Tirei a primeira parte. Agora vem a outra. Ai, meu Deus. Nossa. Essa parte de baixo aqui vai ser tensa.
Tirar primeiro essa horizontal. Tenho que tirar primeiro essa horizontal. Inclusive tá de noite, então eu tive que ligar a luz da abajur aqui, que senão eu correria maior chance de dar errado. Nossa, isso é meio... Isso é, ao mesmo tempo que é muito satisfatório, é muito tipo, meu Deus, e se... Ali puxou, deu uma puxada aqui, ó. Mas foi tranquilo, foi tranquilo. E se eu rasgar? E se não tiver dado certo? São muitas questões. Aqui também deu uma puxada. Eu acho que eu puxei rápido demais. Nossa, 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 puxou demais. Ui. Ui. Ai, agora vem as... Veio complicado. Eu começo de cima ou de baixo? Eu acho que eu vou começar de cima. Ai! Vocês não estão vendo não, mas... Nossa! Nossa, mudou um monte aqui essa área. E deu uma vazada aqui, ó. Eita! Ui, 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 ui. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ai. Vamos acalmando aqui, né? Se desesperar, fica pior. Ui. Esse lado aqui deu uma pegada, olha. Agora vem a parte difícil. Ih, já começou muito difícil. Meu Deus. Gente, pera. Cortando isso aqui do lado. E cortando isso aqui do lado. Tá bom. A boa notícia é que, ao que tudo indica, não vazou nada. Opa, não rasga não. Nossa, puxei demais aqui. Ai. Tem coisa... Ai! Toda a minha delicadeza nisso aqui, ela não tá muita. Tá bom, é porque ela faz milagre, né? Vamos vencer uma ponta primeiro. Ai, vocês não estão vendo. Rasguei aqui, gente, rasguei aqui. Nossa. Essa parte aqui, né? Essa parte aqui e essa aqui. Não rasgou muito não, vocês não estão conseguindo ver, mas aqui eu consigo ver que deu uma pegada na folha. Vem cá, o Luiz. Estão vendo que deu uma pegada na folha agora? Aí, ó, deu uma pegada na folha. Aqui também deu uma pegada na folha, mas não vazou nenhum, que é uma coisa muito boa. Agora eu vou assinar, né?
08 é muito... Acho que 03 vai dar bom. 03. Ah, tá, 03. Deixa eu até pegar um negócio aqui pra medir. Que eu não sei onde eu larguei, pensando bem, acho que eu tô carregando. Não existe, não vou mais pegar não. Não sei onde eu larguei o tal do negócio. Ah, achei. Tem 0, quanto? 0 aqui. É 21, né? Então o meio de 21 é 10 e aqui o meio de 21. Tá bom. Primeiro deixa eu conferir de que ano é o primeiro desenho disso. Tá meu nomezinho aqui. Ficar torto ficou, paciência, fazer o quê? Eu posso marcar direito, né? É como se eu precisasse de uma marcação muito intensa. Só preciso de um... Só segue essa linhazinha aqui, tá? É isso que eu preciso. Pronto. Foi gostoso de escrever com essa caneta. Comprei a caneta nova hoje. Na Shopee. Agora eu tenho que esperar dar uma secada na tinta, né? Porque corre o risco de eu mexer aqui e nessa de eu mexer, fazer o quê? Borrar. Com isso, gente, eu terminei um caderno. Olha que coisa boa. 12 minutos de vídeo. 1 hora de vídeo. Mas assim, vocês viram... Vocês não viram muito, né? Foi. Terminamos. Eu achei muito satisfatório. Então, pessoal, voltei aqui, esperei amanhecer, né? Pra mostrar aqui pra vocês como ficou. Foco. Aí o foco. Como vocês podem ver. Eu gostei. Eu achei muito bonitinho, muito lindo, tá? E eu esqueci, já ia esquecendo isso. Eu acho que tá saindo as vozes dos vizinhos, né? Eu espero que não, fala a verdade, mas eu acho que tá saindo. Mas eu esqueci de fazer isso, olha, a comparação com o outro. Mas, rapaz, o conceito tá aqui, né? O conceito tá aqui. Mas esse aqui eu gosto muito mais. 3 anos, gente. Diferença desse pra esse. E é com isso que eu termino. Terminei, inclusive, o caderno. Terminei o caderno. Olha, assunto aqui. Terminei o caderno. Vou fazer um vídeo de tour de caderno, né? Não tem muito desenho não, mas assim... eu amei, foi isso. É isso que eu tenho a dizer aqui. Era isso que eu vim fazer.